Olá, você que acompanha o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. Se você pretende participar do novo concurso para cargos técnico-administrativos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fique comigo. Eu vou entrevistar agora a pró-reitora de pessoal da UFRJ, Maria Tereza Ramos. Nós vamos conversar aqui sobre a importância desse concurso para a universidade, sobre previsão de edital e prova, bem como da possibilidade da UFRJ convocar aprovados, além das 281 vagas que estão previstas para serem oferecidas. Maria Tereza, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do DC Entrevista e dar detalhes sobre esse novo concurso que a UFRJ está preparando para diversos cargos aí de níveis médio, médio técnico superior, inclusive para a carreira de assistente em administração, né, que certamente é o carro-chefe desse novo edital. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de participar aqui da entrevista, né? Podemos dar continuidade. Com certeza. Vamos aqui falar um pouquinho do concurso, mas antes da gente falar do concurso, a senhora, eu queria que você falasse um pouquinho das suas atividades. A senhora assumiu há poucas semanas, não é isso? A Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ, né? Em meio aos preparativos desse concurso. Uhum. Além da realização desse concurso, né, desse certame, quais outros projetos a senhora pretende implementar ao longo da sua gestão, sobretudo no sentido de valorizar os servidores da UFRJ? Bom, como você bem falou, eu acabei de assumir, né, mas essa gestão, né, vai até julho somente. Então, o pró-reitor anterior foi assumir um cargo em Brasília, eu era superintendente, então assumi a pró-reitoria. Então, a minha ideia é dar continuidade, né, ao que a gente já vinha fazendo, até pelo pouco tempo, né? Tenho 3 meses e pouco pela frente, e aí a próxima gestão vai assumir, não sei se ficarei eu ou uma outra pessoa, né? Provavelmente será uma outra pessoa, que deve dar continuidade também, né? Porque a troca de gestão não significa uma quebra, né, do planejamento. Sim. Mas, nesse sentido, o que tem sido feito, então, já na atual gestão, né, para valorizar os servidores da UFRJ? O que nós vimos fazendo é estimular, né, a capacitação, a titulação, né, os de nível médio fazer cursos de nível superior, especialização, mestrado, doutorado, né? Desse modo, as pessoas se capacitando têm a possibilidade de, né, de se realizarem mais no trabalho, né? E o retorno será para o UFRJ também, né? Sim, sem dúvida. Tudo é uma troca, né? E eles também vão ter um retorno financeiro, porque o UFRJ, no plano de cargos, tem um adicional de qualificação que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, não é isso? Exatamente. Exatamente, é um ponto importante para a gente destacar. Também, porque a capacitação você tem não é no mesmo nível do incentivo à qualificação, mas tem um plusinho no vencimento básico. É verdade, sem dúvida alguma. E aí, vamos falar aqui então especificamente sobre o concurso, né? Na terça-feira, 28, foi publicado o edital de sorteio, né? Referente à distribuição das vagas reservadas aos candidatos negros, às pessoas com deficiência, né? Esse sorteio está previsto para acontecer agora no dia 3 de abril. A senhora pode explicar para os nossos alunos e futuros alunos aqui da Degrau Cultural como é que funciona esse processo de sorteio, que, digamos assim, é o primeiro passo, né, para a divulgação do edital de abertura de inscrições? Então, antigamente, quer dizer, até um tempo atrás, a gente só oferecia as vagas destinadas, né, à cota racial e para portadores de deficiência de acordo com a legislação. Eu aqui agora não me recordo do número exato, mas tem uma regrinha de 3 até tantas vagas. Eu acho que é o decreto 11.211/12, de 2021, desculpa, 2022. 11.211/22. Deve ser esse. Mas aí a gente teve algumas interpelações do Ministério Público e a gente analisou e verificamos que quando a gente oferecia poucas vagas, né, por exemplo, sei lá, um cargo de museólogo, por exemplo, a gente oferecia uma vaga. Pelo decreto, a gente não oferecia nenhuma para, né, os cotistas. E assim, tinha vários cargos nessa situação. Então, nós resolvemos pegar todas essas vagas e vamos sortear quais os cargos que terão vagas específicas para as cotas. E, assim, desse modo, a gente achou que
né, daria uma Mais situação transparência, mais lisura? maior paridade, exatamente. Perfeito. A oferta do concurso está definitivamente fechada, porque ao longo dos meses, né, das semanas, a oferta estava sempre mudando, né? Agora me parece que são 281, né? 188 para cargos de classificação C e D, né, que são de níveis médio e médio técnico, e 193 para cargos de classificação E, que são os cargos de nível superior, né? Uhum. Até a divulgação do edital, esse quantitativo ainda pode subir um pouquinho mais ou está fechado mesmo? Fechado até a última hora nunca está, né? Mas não deve sair muito disso, porque pode ser que até a publicação do edital surja mais alguma vaga de algum cargo que no momento a gente não tem, né? E que venha a ter, que seja de nosso interesse, e aí a gente aproveita, já que está publicando um edital grande assim, né? 2 editais grandes assim, para acrescentar. Então, deixando aqui bem claro, vão sair então 2 editais, correto? Um para os cargos dos níveis médio e médio técnico e um outro para os cargos no superior. Esses 2 editais saem juntos, não é isso? Sim, vão ser publicados juntos. Juntos, perfeito. Apenas são 2 editais específicos, né, para diferenciar. A gente falou aqui das vagas que são, a princípio, né, 281, mas a UFRJ ela tem um histórico assim, muito grande, né, de convocar aprovados além daquela oferta inicial de vagas em seus editais, né? Muitas vezes a UFRJ esgota o cadastro de reserva. A senhora acredita que isso vai acontecer com essa seleção novamente? Não afirmo para todos os cargos, né? Mas provavelmente sim, né? A gente tem um exemplo desse último concurso que a gente teve para assistente de administração, por exemplo, que já se esgotou. Nós chamamos todos os candidatos que foram homologados. Em menos de um ano, né? Em menos de um ano. Em menos de um ano, né? E agora, nesse novo concurso, são 26 vagas, né? Sendo que pelo decreto 11.211/2022, vão ser homologados 98 aprovados, com base nesse decreto. A senhora acredita também que a UFRJ vai esgotar, especificamente para essa carreira, esse cadastro de reserva? Provavelmente sim, até porque esse é o cargo que a gente tem mais carência, né? É um cargo que atualmente a gente tem uma movimentação muito grande, né? Entrada e saída, né? Muitos desses que entraram no concurso anterior já saíram porque passaram em outros concursos, né? Então, eu acredito que, principalmente o assistente de administração, a gente vai esgotar muito rápido. Eu não duvido. Provavelmente, novamente, menos de um ano, né? Tendo que abrir o outro concurso ano que vem, né? Sim. No último concurso de 2022 foram 82 vagas, mas se eu não me engano 170 foram classificados, né? Então esgotou todo aquele cadastro, chamado todos os aprovados do cadastro de 2022, se eu não me engano foram 170. A senhora tem essa informação, se é realmente esse quantitativo? Me parece que sim, né? Agora eu não tenho, não. Sem problema, mas certamente eu tenho quase certeza que foi esse o quantitativo especificado. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que assim, tem tanta movimentação nesse sentido, a necessidade de chamar tantos aprovados. Tem muita gente se aposentando na UFRJ, especificamente nessa carreira? A gente ficou muito tempo, né? Nós ficamos muito tempo sem fazer concurso, né? De uns anos para cá que a gente vem fazendo, então a gente ainda tem um quantitativo muito grande de pessoas bem antigas. Então, é natural que elas agora, nesse momento, né, estejam se aposentando. Fora isso, tem o atrativo de outros, né, de posições em outros órgãos, com uma tabela salarial, né, melhor que a nossa, né, na universidade, o que também é um outro atrativo. Então, muitas vezes as pessoas usam como um trampolim, né? Eu vou garantir esse aqui e vou partir para alguma coisa melhor, né? Financeiramente melhor. É o que a gente chama de concurso escada, né? Acaba sendo um concurso escada para outros, né? Exatamente. Mas também, por outro lado, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, também tem uma possibilidade muito grande de fazer uma carreira dentro da universidade, né? Quem fica aí como assistente, entra como assistente, tem muita gente que entra como assistente sim. E progride dentro da carreira. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ainda em relação ao cargo de assistente em administração, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, em linhas gerais, quais são as atividades desenvolvidas por esses servidores, efetivamente, porque eles podem atuar em várias áreas da universidade, não é isso? Sim.
Na verdade, o cargo de assistente de administração é um cargo coringa, digamos assim, né? Na área administrativa, né? Ele não pode assumir, né, atividades técnicas, né? Para isso a gente tem os cargos específicos, mas na área administrativa ele pode ser tanto um secretário, trabalhar numa secretaria acadêmica, trabalhar numa secretaria financeira, trabalhar na administração central. Então, daí você vê que, né, a gama é bem abrangente, né? E é a categoria que a gente mais precisa para o dia a dia da universidade. Sim, Né? então, a gente pode dizer que é uma carreira cujas as atribuições são muito dinâmicas, ele pode desempenhar diversas funções dependendo da área, do setor onde ele vai trabalhar? Exatamente, exatamente. Um profissional que estiver numa secretaria acadêmica vai ter um dia a dia totalmente diferente de um da área financeira, por exemplo, ou até dos que trabalham lá na pró-reitoria de pessoal. Né? Então, é muito variado, tem para tudo quanto é gosto. Perfeito. E como é que tá aí? Como é que estão os preparativos, né, do edital? O edital já está pronto, esse edital vai sair realmente até o dia 17, conforme a senhora havia passado via assessoria de imprensa para nossa reportagem. Já tem uma data exata de quando esse edital vai sair? Exata não, mas ele está praticamente pronto. Está só ajeitando um detalhe ou outro, mas está praticamente pronto. Perfeito. E o prazo de inscrição? Esse prazo já está definido? As inscrições abrem ainda esse mês e vão seguir durante o mês de maio? Já tem alguma previsão nesse sentido para a gente passar para os candidatos, futuros Eu não candidatos? tenho data ainda, porque isso vai depender da data de publicação, né, do edital, mas a ideia é final de abril, início de maio, no máximo, as inscrições estarem abertas. Perfeito. Se o edital realmente sair até o dia 17, dá para abrir inscrição ainda esse mês, né? E, Uhum. e recebendo as inscrições ao longo do mês de maio. Então, essa é a expectativa, é a previsão. Inscrições abrem ainda esse mês, percorrendo ao longo do mês de maio, é isso? Isso. Ali, desculpa, ao longo do mês de abril, né? Desculpa. É porque a Sim, gente, abril, e provavelmente vai entrar um pouquinho no início de maio, né? talvez um pouquinho também no mês de maio. Muito bom. Perfeito. Então, tem que vai ter pelo menos aí um mês de inscrição. É, um pouquinho menos, mas por aí. Perfeito. Essas taxas já estão definidas? Você agora me pegou. Estão, mas não tem valor. Não tem problema, de senhora depois, É. em outro contato, a senhora pode passar via assessoria de imprensa para a gente, não tem por que se preocupar. Eu queria saber o seguinte: vai ser possível realizar a inscrição para mais de um cargo? Por exemplo, a data e o horário da prova objetiva dos cargos de nível médio, médio técnico, serão distintos das funções de nível superior? Eu acredito que sim, tanto que a ideia de publicar 2 editais é fazer em datas diferentes. Né? Cronogramas diferentes, então, de Sim, provas. é. Pode acontecer no mesmo dia, mas em horários diferentes, ou a ideia realmente é em datas diferentes das provas? Mesmo dia, em horários diferentes, fica um pouco complicado, né? Sim, Porque fica muito. Você fica com uma janela muito pequena para pequena. fazer a prova, e tem o período para você preparar os locais e tal. Então, Perfeito. provavelmente serão em dias diferentes. Perfeito. O concurso vai contar só com provas objetivas ou para alguns cargos haverá outras etapas, tipo prova discursiva ou uma prova prática? Para alguns cargos terão prova prática. Perfeito. Então você é só ou prova objetiva e prova prática, Isso, correto? isso. Perfeito. Especificamente para o cargo de assistente de administração, o programa do último concurso vai ser o mesmo para essa nova seleção? Os futuros candidatos podem tomar como referência, porque se ocorrer mudanças, são apenas pontuais essas alterações? Eu acredito que se tiver alguma mudança vai ser bem pontual. Perfeito. Eles podem já aí começar a Tomar como estudar. base o último edital, né? Até porque é bastante recente, né? De Sim, sim. 2022, né? Não teria muito também o que mudar, não é isso? Maria Tereza, uma dúvida assim, também dos candidatos é o seguinte, especificamente aí também em relação à questão de homologação do concurso, né? Tem um mês previsto que a universidade pretende homologar o concurso e iniciar a convocação dos aprovados? Olha, isso será só lá para o próximo semestre, né? Perfeito. Mas a senhora acredita que até setembro
Já vai estar homologando o concurso, já iniciando a convocação dos aprovados? Acredito que sim, setembro. Acho que, Pode acho que falar. é uma boa data, é uma boa É data. uma boa data, perfeito. E essa convocação vai ser imediata, ou seja, todos aqueles que estiverem dentro das vagas, dentro das 281 vagas, vão ser chamados de uma vez só, ou vocês vão fazer essas convocações de forma escalonada? Provavelmente a gente vai fazer de forma escalonada, porque a gente também não tem perna para chamar todos, né, os 281 ao mesmo tempo. Né? A gente tem que convocar para exame médico, apresentação de documentos e tal. Então, normalmente a gente vai escalonando em grupos, né, conforme a gente for dando conta. Mas a prioridade são os assistentes, dada a grande carência de pessoal nessa carreira? Não posso afirmar. Sim, mas a gente tem outras prioridades, como os médicos da área hospitalar, que também está com uma carência muito grande. Então, assim, provavelmente a gente vai mesclando, né, Um pouquinho de cada. É. E os aprovados ao ingressarem, ao serem chamados, eles passam por algum tipo de treinamento ou ambientação antes de iniciar suas atividades? Sim, a gente tem um programa de ambientação, né, que é geral para todos os cargos, né, inclusive os docentes também participam, né, desse programa, onde a gente dá noções gerais de direitos e deveres, apresenta cada setor da universidade, a administração central se apresenta, né, o que ela faz, quais são os objetivos, os sindicatos se apresentam também. Então, é uma semana de ambientação. Né? E aí, depois, em cada setor, aí, cada setor vai ter o seu treinamento específico. Né? Para o fazer do dia a dia. Perfeito. E isso é uma dúvida muito comum dos candidatos, né? É o seguinte: o candidato vai ter a possibilidade de escolher o campus ou até mesmo a área onde ele pretende trabalhar, ou isso é definido pela administração da UFRJ? Por exemplo, a tabela de vagas traz lá Rio de Janeiro, vagas para assistente administrativo no Rio de Janeiro. A gente sabe que a UFRJ tem vários campos, né, no estado, na cidade do Rio de Janeiro. Como é que é feita essa definição de quem vai trabalhar, por exemplo, no Fundão, quem vai trabalhar no centro, quem vai trabalhar na Praia Vermelha? Normalmente, isso aí é a administração que decide, até porque pode ser, provavelmente não vai ser o caso, mas pode ser, por exemplo, a Praia Vermelha hoje não está precisando de um exemplo, né? De assistência à administração. Então, a gente vai direcionar para os locais que estão mais carentes, né? Então, a alocação é essa. Agora, tendo a oportunidade, né, da gente colocar o recém-concursado num local próximo à sua residência, aí não tem problema, entendeu? Só que a gente não pode garantir, porque se todos quiserem trabalhar no centro da cidade, por exemplo, o quantitativo é pequeno, a gente não tem como atender. Né? A maior demanda, a maior parte das vagas é para o Fundão. É para o Fundão, que é onde está concentrada a maior parte das unidades. Né? Perfeito. Os aprovados vão receber auxílio alimentação de R$ 458, né? Auxílio saúde, auxílio pré-escolar também, não é isso? Você sabe quais são os valores hoje do auxílio saúde ou auxílio pré-escolar? O auxílio saúde é por faixa etária, tem uma tabela, dependendo da faixa etária, é um valor, tanto para o titular quanto para os dependentes. Tem independente, então? Tem, tem que ser dependente do mesmo plano, né? Mas o dependente também tem direito a um auxílio também. Pode ser filho, esposa, enteado. O dependente tem que ser um dependente de imposto de renda, digamos assim. Perfeito. E o auxílio pré-escolar? O auxílio pré-escolar, se eu não me engano... Até criança até 7 anos? 6, 7 anos? Até 7 anos, Tem algum limite, não? Como assim, limite? De pessoas? Não. Não, também não. Consegui ter 7 filhos. Ok, vão ser 7 auxílios pré-escolar, né? Na verdade, só uma dúvida. É um reembolso, né? Ou funciona tanto o auxílio saúde como auxílio pré-escolar, ou a pessoa recebe um valor específico para isso? Recebe um valor específico. Recebe valores específicos, provavelmente né? não vai cobrir a mensalidade da creche. Mas ajuda. Mas ajuda, sim, é óbvio.
E quem, por acaso, consegue vaga na creche da UFRJ, né, lá na Escola de Educação Infantil, aí não recebe o auxílio. Auxílio creche. Perfeito. Além da estabilidade, dos salários aí que a UFRJ paga, os benefícios oferecidos aí, auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio pré-escolar, a senhora diria que o plano de cargos e salários dos servidores técnicos administrativos é o outro grande atrativo desse concurso? É realmente um plano que permite que o servidor progrida dentro da carreira, né, que ele tenha incentivos a gente está falando aqui, né, de se qualificar, né, de conseguir melhorar a sua remuneração em função dos estudos e da capacitação? Eu acho que isso não deixa de ser um atrativo, né? Mas se você for comparar o nosso plano de carreira com outros planos do governo federal, o nosso não está, assim, a nível salarial, né, não está em melhor situação. Até por isso essa grande mobilidade, né, de pessoas, né, entrando e saindo. Sem dúvida. Mas é um plano que, quando a pessoa procura estudar, ela pode crescer, inclusive, profissionalmente, né? E receber uma remuneração bem atrativa, né? Por exemplo, o adicional de qualificação, posso estar enganado, mas para quem faz graduação é mais de 25% a 30%, não é isso? Se o cara for de nível médio, sim. Sim. Mestrado 52%, né? Doutorado 75%, não é isso? Isso, Especialização 30%. 30%, né? Perfeito. E as chances do profissional, do servidor fazer uma carreira dentro da universidade, de vir ocupar cargos de chefia, cargos comissionados, existe, é possível, é muito comum, né? Servidores, inclusive servidores, recém-servidores, né, virem ocupar esse tipo de carreira, esse tipo de cargo? Recém-servidores, assim, não é tão comum, mas a gente tem casos, até inclusive aqui na Pró-Reitoria a gente tem um caso, mas assim, eu sou um exemplo que progredi, né? Eu sou de nível superior, eu sou analista de sistemas, entrei na universidade há muito tempo atrás e vim ocupando vários cargos, né, comissionados ao longo da minha carreira, assim como eu tenho uma série de outras pessoas. Né? Então, existe sim essa possibilidade. Existe, inclusive, para quem é assistente em administração? Sim, sim. Também, né? Não é por ser um cargo de nível médio que a pessoa não vai conseguir ocupar um cargo de chefia depois futuramente. Não, nada, não tem, nada impede, não. Alguns sim, né? Você não vai poder chegar a ser diretor de unidade, nem reitor, mas os cargos administrativos não têm nenhuma restrição. Né? Uma pergunta muito comum também dos candidatos é o seguinte: tem a ver com aquela questão da lotação dos candidatos, né? Quando a gente citou um tempo atrás, eu esqueci de fazer essa pergunta. A UFRJ, por exemplo, ela analisa o currículo do concursado, do aprovado, para saber em que área ele vai ser lotado? A gente não é bem um currículo, mas quando, principalmente os assistentes, até por ser um cargo, assim, digamos, genérico, né? Ele preenche lá um formulário no dia que ele vem trazer a documentação dele, da experiência profissional dele, né? A formação dele, e aí a gente tenta, né, dentro do possível, localizar ele num setor compatível com as habilidades que ele já possui. Perfeito, muito bom, muito bom. E para a gente aqui encerrar essa entrevista, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para aqueles que vão participar desse concurso, né, que está tão aguardado aí para a UFRJ. Bom, a minha mensagem é que assim, a universidade é um lugar ótimo para se trabalhar, né? Que fornece várias oportunidades para você se qualificar. Então, que eu espero que vocês retribuam para a gente também, né, com a dedicação que a gente espera. Perfeito. Essa foi Maria Tereza, pró-reitora de pessoal da UFRJ. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa dessa entrevista, por toda a transparência também que a senhora tem dado a esse concurso da UFRJ. Fica aqui o convite para a senhora voltar numa outra oportunidade, para podermos falar um pouco mais aí sobre a universidade. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.
Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui também, né? Mas antes de ir embora, eu peço que você que gostou dessa entrevista dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que pretendem participar do concurso da UFRJ. Peço também que acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, que está disponível aí nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Fui!